Olá, para quem não me conhece, eu sou Samira, terapeuta mística, nômade, e eu compartilho experiências que eu vivi e tive grandes aprendizados. Hoje eu falo sobre todas as vezes que a gente precisa fazer um movimento diferente do que estamos acostumados. A gente sente o estômago dar uma revirada, não é muito agradável fazer esse movimento. Então logo vem uma ansiedade muito grande, né? E vários pensamentos negativos a respeito desse movimento que a gente precisa fazer. Em algumas situações, a gente ignora também, né, esse sentimento, mas o universo começa a enviar alguns sinais, as coisas começam a fluir, a travar, e nada vai para frente, né, que é justamente para que a gente faça esse movimento. É um impulso, né, que o universo está tentando mostrar para a gente, e esse impulso para a gente mudar, para trazer essa mudança que precisa na nossa vida. Como vem esse medinho, né, esse calafrio, esse novo, esse desconhecido, ele não é agradável? Tem muitas pessoas que acabam parando nessa etapa, acaba desistindo ou realmente não encontra forças necessárias para continuar depois dessa etapa. A opção sempre, né, mais agradável de todas é continuar nessa zona de conforto. Algumas pessoas têm uma facilidade em lidar com a mudança. Para muitas pessoas é um movimento que exige demais, assim, que precisa fazer realmente um esforço muito maior do que outras pessoas já aprenderam a fazer. Cada pessoa age de uma forma diferente e funciona de uma forma diferente. Então, aqui a intenção é trazer uma inspiração da forma que eu atuo na minha vida e que pode talvez te ajudar ou te dar um insight. Nesse processo, a primeira coisa que eu tive que lidar é escutar o meu coração. Mas escutar o coração não é uma coisa tão fácil. Por quê? Porque ele diz, né, ele faz dentro de mim, eu sinto vibrar, eu sinto que, eu quero muito fazer isso. Porém, é um caminho onde não é seguro, ele é desconhecido. Normalmente a gente tem que começar do zero, tem que seguir um caminho onde as pessoas, na maioria das vezes, vão dizer que não tá certo. O meu ego, ele gosta muito da zona de conforto, porque ele sente que ali é um lugar seguro. Ele não quer sair dessa zona de conforto. A partir disso vem o quê? Pensamentos negativos, pensamentos me dizendo que aquilo que eu quero não vai dar certo. Aquilo que o meu coração diz, né, vibra, não vai dar certo, que é melhor eu ficar quietinha no mesmo lugar. No meu caso, sempre foi muito forte a questão do financeiro, né? Sempre aparecem pensamentos muito negativos, do tipo, vai acontecer algum imprevisto, você não tem dinheiro suficiente, nada vai dar certo, não vão aparecer, né? Não vai fluir. Quando aparecer esse imprevisto, tudo vai só virar uma bola de neve. Eu quero deixar claro que durante todo o meu caminho, todas as coisas que eu mais quis, que meu coração batia forte, eu consegui fazer e eu fui provida, né? Eu recebi, o universo me trouxe coisas durante todo esse caminho. Nada me faltou, inclusive com financeiro. E existem infinitas possibilidades dele chegar até mim, mas enquanto eu tinha medo e vinham aqueles pensamentos negativos, ele não pensava nas infinitas possibilidades de dar certo, de que as coisas iam fluir, de que ia chegar para mim. Ele só pensava nas infinitas possibilidades de dar errado. Depois de escutar, né, eu senti essa vibração, começam a vir esses pensamentos negativos. O próximo passo que eu tenho que fazer nesse momento, eu busco a coragem através de pessoas que me inspiram. Essa é a minha forma de lidar. Eu preciso ser inspirada. Se eu comento com alguém sobre aquilo que eu quero fazer, vem muitas opiniões negativas. Claro, as pessoas têm uma intenção positiva, na maioria das vezes. Elas querem que eu faça um caminho, né, de acordo com, poxa, mas isso não é seguro, isso daí não é legal. Só que quando a gente sente essa vibração interna do nosso coração, é só a gente que sente, então ninguém mais vai entender. E quando chegam essas ideias negativas das outras pessoas, também não me ajudam. Então o que eu preciso? Inspirar. Eu busco vídeos no YouTube, filmes, até letra de música. Qualquer coisa que pode me inspirar a realmente fazer aquilo que eu estou sentindo. Ou seja, eu busco a positividade, o otimismo, para que aquilo seja, para que eu tenha certeza e para que eu consiga trazer essa coragem dentro de mim. Assim eu consigo encher o meu coração de esperança. E aí eu vou tendo certeza desse caminho que eu tenho que traçar. Na medida que eu vou vendo e vou me inspirando, né? Porque existem tantos casos, tudo que eu sempre busquei, né? Existem tantas pessoas que fizeram numa condição muito menos favorável do que a minha e conseguiram, então por que eu não vou conseguir? Essa atitude de fé no desconhecido, essa é a atitude principal, assim, é o ponto crucial para que as coisas, para que eu consiga trazer essa coragem na minha vida e para que tudo flua.
Isso foi muito visível em várias escolhas que eu já tive. Muito visível, assim. Muito mesmo. Porque é essa atitude de fé no desconhecido, de que o universo vai me prover, porque eu quero muito aquilo, eu sei que esse é o meu caminho, tudo vai fluir. E se eu começo a duvidar, as coisas começam a travar. Eu tenho muitos exemplos nas viagens que eu fiz, que foi muito nítido isso, sabe? Acontecendo assim, eu duvidei, ou eu trouxe uma energia, um pensamento negativo, aconteceu alguma coisa ali naquele momento para poder me mostrar, ei, mude esse pensamento, mude a sua realidade. É por isso que é tão importante a gente entender como funciona a energia universal. Tudo é energia. Nós somos pura energia, nós co-criamos a nossa realidade. Muitas pessoas acreditam em sorte ou azar. Uma vez que você cria essa conexão com o universo de fé, de acreditar nesse poder da energia, né, do que você emana, você recebe de volta, é como se tivesse uma virada de chave na sua cabeça. É como se, pô, agora sim eu entendo. Agora sim eu entendo que todas as coisas que vêm são aprendizados e também são coisas que eu estou emanando. E eu preciso mudar isso a todo instante. Eu preciso me policiar e entender o que é que eu estou jogando para o universo nesse momento. E aí muita gente diz, mas se tudo é energia, então por que você já não tem tudo que você deseja na sua vida? Porque a mudança, imagina que nós temos traumas de infância, nós temos, né, tem que quebrar paradigmas, coisas que a gente aprendeu e crenças, né, que foram dos nossos pais, da sociedade, de tudo que a gente aprendeu. Até o momento que foram verdades de outras pessoas e que foram colocadas na minha cabeça. Todo o tempo, os pensamentos negativos, eles vêm na minha cabeça. A forma que eu lido com isso é que vai mudar a realidade. Eu posso alimentar esse pensamento negativo ou eu posso ignorar ele e escolher uma forma diferente de agir nesse momento. Trazer algo que seja mais positivo. Então, essa quebra de paradigmas, esse olhar sob uma nova perspectiva, envolve a gente nascer de novo, basicamente. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com as minhas dores mais profundas, com os meus traumas, com as ideias ou percepções que eu interpretei, que eu agi, que não foram legais, né? Que estão aqui na minha cabeça e que não tá legal. Exige uma mudança no meu ser muito forte mesmo. Todo o tempo eu tô em constante construção. É uma evolução constante, porque todo o tempo eu vejo, putz, mais uma vez, estou fazendo isso. Ou quando eu me vejo, eu já me pego de novo perdida nos pensamentos negativos. Poxa, mas cada vez mais eu sinto o quê? Que eu tenho controle e vou trazendo mais consciência. Consciência para esse momento presente. Eu vou contar um exemplo prático que me aconteceu para que tudo seja entendido de uma forma mais clara. Quando aconteceu a pandemia, eu estava no Peru e as fronteiras foram fechadas. Eu acabei ficando sem o voo de saída e morei durante 7 meses no Peru. Quando os voos voltaram a funcionar, os preços ficaram exorbitantes, fora do normal. Os ônibus no Peru estava muito mais rígido do que no Brasil, então os ônibus entre estados, em vários estados não tinham ônibus, não tinha como simplesmente você pegar um ônibus para sair. E também existe um ônibus, né, que sai de Lima e vai até São Paulo, que depois eu até descobri que é uma das viagens mais longas de ônibus no mundo. São 4 dias de viagem, mas esse ônibus também ele não funcionava, não estava permitido porque as fronteiras ficaram fechadas, as fronteiras terrestres. Só que eu tinha um sonho muito grande no meu coração. Eu sou uma pessoa que amo me aventurar, né? Meu coração vibra de se aventurar. E o meu sonho era andar de bicicleta, viajando de bicicleta, né? De mochileira mesmo. Sempre tive esse sonho. Junto com esse sonho, eu tinha muito medo também, né? Óbvio. A única coisa favorável que seria, né, a opção do avião, eu teria que buscar um trabalho no Peru, ficar trabalhando lá até conseguir juntar dinheiro e pegar o avião. Não queria pensar nessa possibilidade. Não estava afim, já estava cansada de ficar lá e já era hora de partir e estava sentindo que precisava desse movimento, dessa aventura. Então, quando eu resolvi fazer isso, todos ao meu redor disseram que eu estava muito louca, que era muito inconsequente. As fronteiras entre os estados estavam fechadas e lá tinha muito policiamento, então muita gente também falou: você não vai conseguir, eles vão te barrar, as coisas não vão dar certo, muito perigoso. Eu não tinha nem a bicicleta. E o valor da bicicleta também na pandemia ficou exorbitante também, né? Porque todo mundo começou a utilizar a bicicleta. Várias pessoas me falaram que eu tinha que treinar, porque eu era sedentária,
Só que no período da pandemia, eu fiquei num lugar que era na praia, era uma praia deserta. Então, eu comecei a correr todos os dias. Eu corria um pouquinho, quase todos os dias, nem sempre eu corria, mas eu corria durante uns 15 minutos, então eu saía um pouco do sedentarismo. Mas eu não tinha um físico suficiente para andar de bicicleta. E muita gente falando comigo: ah, você tem que treinar durante meses, andar de bicicleta para poder fazer isso, e isso é loucura, e parará. Aí o que, que eu fiz? Em vez de escutar toda essa energia negativa que estava na minha volta, eu decidi, vou buscar pessoas comuns como eu, que nunca andou de bicicleta viajando, né? Vou ver se existe essa possibilidade, principalmente mulheres. Eu já seguia no Instagram, eu seguia várias pessoas que andam, né, que viajam, mochileiros de bicicleta, que seriam cicloviajantes. Eu sigo vários, mas a maioria deles são homens ou são casais. Na época eu viajei com meu ex-namorado. A gente viajou juntos, mas eu queria, independente da decisão dele, entender que essa era uma decisão minha, que eu queria fazer e que se ele não quisesse fazer, eu ia fazer assim mesmo. Então eu busquei vídeos de mulheres que viajavam sozinhas. E aí foi lindo, porque eu descobri várias e várias e várias mulheres que viajam. Inclusive, eu vi um vídeo de uma menina que viajava com um bebê. Ela e o bebê, ela fez assim do lado de trás da bicicleta, colocou o bebezinho dela, era a coisa mais bonitinha. E ela contava de todas as coisas, de todas as pessoas que ajudavam ela, também de outras mulheres, enfim, foram muitas histórias que inspiraram e que ó, a chama no meu coração foi tipo assim, ai, que lindo! Uma das coisas que era em comum entre a maioria delas é que elas não tinham financeiro, elas não tinham dinheiro, simplesmente elas iam confiando de que ia chegar, sabe? De que ia chegar em algum lugar e de que ia ser provida. Isso me deu a certeza completa. Se elas fizeram, eu posso fazer. Pronto e acabou. Eu coloquei essa verdade na minha cabeça. Aí também o que eu comecei a fazer? Eu não sabia, eu não entendia sobre bicicletas. Comecei a buscar como arrumar uma bicicleta, quais são os problemas, né, básicos que acontecem, o que eu precisava de ferramenta, de comprar de ferramenta, de coisas básicas para poder levar comigo. Nesse meio tempo, né, todas as pessoas continuavam com aquelas ideias de não vai dar certo, isso daí é loucura e etc. Eu não queria olhar para isso, eu olhava simplesmente porque eu sentia, meu coração sentia muito forte que eu devia fazer isso, era a minha intuição conversando comigo e eu estava escutando ela, eu decidi escutar ela. E através desses, né, desses vídeos, de filmes que eu assisti, eu pensei, vou fazer. Outras pessoas, eu olhei para onde eu queria olhar, para a solução. Eu estava numa cidade que ficava a 4 horas da capital do Peru, que era Lima. Nessa cidade que eu estava, nem sequer tinha vendendo bicicleta, era uma cidadezinha muito pequena. Eu tive que ir para Lima, só que lá em Lima eu tive que buscar um voluntariado, consegui um voluntariado e as coisas foram muito lindas assim, porque tudo foi se encaixando e foi rápido. Então, no momento em que eu decidi, eu simplesmente busquei, encontrei, consegui um voluntariado, fiquei nesse lugar e lá eu fui pesquisando sobre a bicicleta, comprei todas as coisas que precisava e parti para a viagem. Outra coisa também que acontecia é que todo mundo falava que tem que ser uma bicicleta, porque normalmente as pessoas que andam muito tempo de bicicleta, e principalmente viajantes, né, a gente tem que levar muito peso. Então são boas bicicletas, são bicicletas muito caras. Só que eu encontrei vídeos de pessoas que falaram, olha, é muito mais complicado você viajar com uma bicicleta comum, porque né, ela não vai ser confortável, ela vai tremer mais, ela vai te dar mais problemas, mas é possível você viajar com uma bicicleta comum. O que eu fiz? Fui lá e comprei a mais barata que eu encontrei na cidade de Lima, a mais barata mesmo. O meu critério era simplesmente a mais barata, porque eu não tinha dinheiro suficiente naquela época. Comprei também o equipamento que era o básico, né? Que era o necessário, que todo mundo falava. E cada vez que eu ia vendo, que eu ia descobrindo mais coisas, mais eu tinha certeza do que eu queria fazer. Quando eu iniciei essa viagem, né, no meio do percurso, é incrível a quantidade de pessoas que me ajudaram. E pessoas que eram muito humildes, chegavam e me ajudavam tanto com estadia, com comida, gente que me dava presente, até caminhoneiro que jogava água no meio do caminho. Ganhei um tanto de carona também. E detalhe também que essa viagem foi com a minha gatinha, que é uma gatinha que eu encontrei no Peru durante esse período que eu tava lá na praia e encontrei essa gatinha, eu pensei, eu vou ficar com ela pra mim, e ela foi, fiz um cestinho na frente, comprei um cestinho também, o mais barato,
que tinha lá em Lima, coloquei na frente da bicicleta e ela ia lá na frente enquanto eu pedalava. Todo o percurso eu fui provida. A abundância existiu durante todo o caminho. Todas as manhãs que eu me levantava, era pensando, que lindo! A minha preocupação básica era simplesmente encontrar até o final do dia um novo lugar para dormir, água e comida, mais nada. Nada mais importava. Foi o momento em que eu mais vivi no momento presente. Durante todo esse percurso, durante, né, esse exemplo que eu estou contando, é porque ficou muito claro para mim, mas muito claro para mim, né, que quando meu coração ele vibra por alguma coisa, eu sei que esse é o caminho. Eu não posso ignorar, sabe? Esse é o caminho que eu devo percorrer. E existem formas, coisas que a gente pode fazer para ativar o nosso coração e ter certeza, sabe? Agir com determinação e coragem. Porque não é que eu não tinha medo, né? Antes de começar, eu tinha muito medo. Pensar nessa possibilidade era tipo, ai, gente, será que eu vou conseguir? Que insegurança, né? Quantas coisas podem acontecer? Ou seja, os pensamentos negativos, eles estavam lá. As pessoas com pensamentos negativos também estavam ao meu redor todo o tempo. Então, a única coisa que eu precisava, depois que eu crio essa coragem, né, é a ação. Eu precisava agir, eu precisava, ok, como é o planejamento, o que eu devo fazer, qual o próximo passo que eu devo fazer para que essa coisa aconteça, para que as coisas fluam. Durante todo o caminho, esse planejamento também era todo de última hora. Ou seja, eu fiz um planejamento inicial, né, mas sempre tinha plano A, B ou C. E teve muitos imprevistos, teve muita coisa que aconteceu. Então, assim, era simplesmente fluir. Entender que o que vier, a pessoa que aparece, às vezes eu olhava no Google Maps o caminho que eu tinha que percorrer. Na maioria do tempo eu não tinha internet, porque também nem sempre estava disponível, a gente tinha que ficar pedindo, né, as pessoas para poder carregar o celular. E aí chegava num lugar, não sabia simplesmente para onde ir. Naquele momento, chega às vezes, né, chegava uma pessoa falando, faz isso, ou então uma pessoa oferecendo carona, então é isso mesmo, é isso que eu quero. Já vou aproveitar. O universo já está me mandando a solução, vou seguir, vou fazer isso. E tudo foi fluindo naturalmente, assim, foi muito natural. E foi assim que eu cheguei na fronteira do Acre. Estava no norte, do lado do deserto, do Pacífico, né, no Peru. E aí cheguei no Brasil. Parecia uma loucura para todas as pessoas que estavam à minha volta. Isso parecia muita loucura. Eu entendo eles. Só que dentro de mim eu tinha certeza de que era o caminho. Só eu tinha essa certeza, porque o meu coração vibrava muito para isso. Foi uma viagem de muitos aprendizados para mim. Um deles é essa que eu tinha falado, né, que é viver o momento presente. Mas o maior aprendizado de todos que eu tive nessa viagem é entender a questão da energia. O dia em que eu acordava com pensamentos negativos, as coisas não fluíam, travavam. O dia que eu acordava disposta, né, disposta para esse desconhecido, pensando, eu vou encontrar um lugar, eu vou encontrar comida, eu vou encontrar, tudo fluía. Eu nem precisava chegar no lugar, as pessoas apareciam me ajudando. Era incrível como o que eu pensava era o que eu atraía, assim, de uma forma muito rápida, né? Essa viagem me mostrou muito isso. Porque ali eu não preocupava com nada mais, não tinha outras coisas externas na minha cabeça. Era muito básico que eu estava ali, né? Então, me preocupando. Então, realmente, eu estava com a mente fluida, assim. Tudo estava favorável para que eu entendesse esse aprendizado. E aí vem uma questão. Algumas pessoas já me perguntaram, eu queria fazer isso, eu queria... Eu só aconselho fazer, né, tanto essa viagem como outras coisas que já aconteceram na minha vida e que eu fiz e que eu me joguei, eu só aconselho você fazer isso uma vez que você sente que o seu coração vibra. Porque se você quer fazer, né, por qualquer outro motivo que não seja esse, vai dar errado. Digamos que você quer fazer simplesmente ou para provar alguma coisa para outra pessoa, ou para provar para você mesmo, ou você não tem certezas, né, sobre isso, o seu coração tá meio assim do tipo, não tem muita certeza, eu vou por conta de outra pessoa. Quando isso acontece, eu não recomendo. Eu não recomendo, inclusive, né, já aconteceu de gente, você viaja de ônibus, não é perigoso? Olha, se você sente, se você tem medo, se você tem dúvida, não faça, não viaje, porque alguma coisa ruim vai acabar te acontecendo.
Porque você tem que ter certeza no seu coração, porque você tem que sentir o seu coração vibrando para aquilo. Eu só aconselho loucuras ou fazer, né, se aventurar ou o que seja, quando realmente seu coração está vibrando, quando você sabe interpretar a sua intuição, seu íntimo lá dentro, né, o seu corpo fica tipo, eu quero muito, muito fazer isso, que foi o que eu senti. Em vários outros momentos da minha vida, teve coisas que eu queria muito fazer, mas meu coração não vibrava. Isso daí já era mostrando que talvez se eu tivesse tentado, e algumas vezes sim eu tentei assim mesmo, as coisas não fluíram. As coisas, só travavam. Então o que acontece quando você deseja muito fazer alguma coisa, mas o seu coração tem muito medo, né? Você tem medo de que aquilo não vai dar certo. O que deve fazer? O medo, eu também sinto. Eu sempre sinto muito medo. Uma das coisas que eu acredito que as pessoas precisam fazer é desenvolver a própria intuição, né? Entender quando realmente você se inspira, quando o seu coração está vibrando, está pedindo por alguma coisa, e escutar ele. Escutar ele, não deixar, não ignorar. Porque quando você ignora, o universo vai trazendo outras coisas que vão te empurrar. Às vezes os aprendizados vão ser muito mais árduos, sabe? Muito mais dolorosos. Até que você veja aquilo que você precisa ver. Até que você chegue naquele caminho que você precisa seguir. Precisa entender, né? Se você está alimentando realmente a sua alma ou alimentando expectativas dos outros, ou até a sua, né? Uma expectativa, uma aprovação interna. Quando a gente pensa somente no financeiro, a gente está sendo desonesto com a gente mesmo. E durante muito tempo, até hoje, eu me pego fazendo isso. Não é ele que dita, isso é você se sentir aprisionado, né? Não é isso que dita. A gente tem a liberdade, mas é a gente mesmo que se aprisiona quando tem esse tipo de pensamento. É isso que limita a gente. Quando a gente fala das crenças limitantes, é justamente entender, dar ouvidos a coisas que te aprisionam, que são ilusórias, que estão só na nossa cabeça. Por que eu contei toda essa história? Porque eu desejo que você escute cada vez mais o seu coração vibrando, batendo forte pelas coisas que você ama, que você deve fazer, escutando a sua intuição. E também para parar de julgar outras pessoas que tomam atitudes que para você pode parecer louca, mas se aquela pessoa sentiu no íntimo dela que ela deveria fazer aquilo, deixa ela fazer. Busque dentro de você o que você também deve fazer. Muitas vezes o que incomoda, né, no outro fazendo, sendo feliz com o que está fazendo, é justamente porque a gente queria ter a coragem de fazer e não tem, não consegue, não encontra, né, essa força. Eu vou deixar uma pergunta agora para você refletir, para você pensar. O que é que a sua alma anda pedindo para você fazer? Um beijo grande e eu espero, né, que essa história tenha te inspirado a sair cada vez mais dessa caixinha quadrada e negativa que a todo momento as pessoas tentam nos encaixar.